Bem, o quarto ponto, para a gente falar, os riscos. Quais são os riscos da reposição hormonal cruzada na mulher trans, né? Então, a gente está usando estrógeno quanto androgênico. E aqui, qual é o principal risco? Qual é o efeito adverso que a gente mais teme? Né? Que é também o efeito adverso que a gente mais teme na mulher cis, que são os fenômenos tromboembólicos, certo? Então, é um medo real, certo? Mas, né, a gente não deixa de utilizar, fazer a reposição na mulher cisgênero por conta disso, certo? Então, a gente vai fazer de qualquer forma a reposição, avaliando fatores de risco. Se tiver muitos fatores de risco, a gente vai preferir a via transdérmica, a gente não vai fazer a via oral, vai fazer uma dose menor. Mas é algo, sim, que tem que alertar, falar. E controlar fatores de risco, principalmente o tabagismo. Então, a gente tem estudo no Brasil, pelo menos aqui no Brasil eu desconheço estudo assim. Mas lá fora, como eu já vi, estudos que mostraram que a taxa de tabagismo na população transgênero é maior do que na população cisgênero. Em homem, maior que em mulher trans, maior do que no não binário, maior do que na população cisgênero. Né? E tem que ser, obviamente, combatido, porque você misturar estrógeno com tabagismo, né? Não dá, não rola. Então é aquela conversa, toda consulta, mostrar para ela que a gente está tendo que fazer doses menores às vezes, porque ainda tem um tabagismo presente. Então é algo que a gente tem que tentar controlar, certo? Outros efeitos colaterais inerentes, às vezes, até à via que a gente está utilizando. Pela via oral, a gente sabe que pode dar hipertrigliceridemia. Então, se estiver usando por via oral, a gente precisa vigiar aí os níveis de triglicerídeo, certo? Em relação a risco cardiovascular, como eu falei, é quando você usa etilneoestradiol. Então, a médio prazo, a gente não pode falar que aumenta o risco cardiovascular. Então, a gente tem uma coorte holandesa, inclusive, que avaliou por 18 anos, mulheres, inclusive homens trans também, e em mulheres que usaram estradiol, não etilneoestradiol, não houve aumento de mortalidade cardiovascular. Claro que a longo prazo, dizer, daqui a 30, 40 anos, eu não sei. E a gente tem que deixar muito claro se elas perguntarem pra gente. Não sei. Então eu vou controlar fatores de risco. Enquanto eu não souber, eu vou ter que controlar peso, vigiar perfil lipídico, vigiar glicemia, né? Não porque necessariamente o estrógeno vai alterar, não é isso, mas porque a gente não sabe efeito a longo prazo, né? E a gente precisa controlar. Outro efeito adverso, né, que ninguém sabe direito se realmente é algo preocupante ou não, é a hiperprolactinemia. Tá? Claro que a prolactina vai aumentar na maioria dessas mulheres, certo? Você vai fazer estrógeno, às vezes em doses mais altas do que você faria em mulheres cis, e a prolactina vai aumentar. O que não se sabe é se essa reposição estrogênica em maiores doses aumenta o risco de prolactinoma. Existem relatos de caso. Parece haver associação, mas a associação não é igual à relação de causa e efeito. Então a gente não pode dizer que fazer a reposição hormonal cruzada aumenta a chance de prolactinoma. Na dúvida, a orientação das diretrizes é que a gente dose uma prolactina basal e faça uma vez ao ano. Claro que se vier aquela prolactina um pouquinho aumentada, isso é do efeito estrogênico estimulando os lactotrófos, ok. Né? Agora, se já chega níveis muito altos de prolactina, aí vale a pena você pedir uma ressonância de célula para ver se ali não se desenvolveu um prolactinoma, certo? Então, tem que ter pelo menos essa vigilância. Eu sempre cito um caso que eu tive de uma paciente que chegou com prolactina de 600. Né? Óbvio, eu pensei na hora, essa mulher desenvolveu um prolactinoma. Só que o estradiol dela era de 900. E eu só estava fazendo 2 miligramas ainda, eu tinha acabado de começar. Né? Eu pedi a ressonância, né? Conversando com ela me disse que estava fazendo, se automedicando, então ela não estava fazendo só o que eu passei, se eu não me engano era esses injetáveis, ela estava fazendo semanal. E aí o nível de estradiol foi lá para as alturas e a prolactina foi junto. Não tinha nada na ressonância, a célula túrcica dela estava normal. E quando ela retornou fazendo só a dose que eu prescrevi, já estava a prolactina normal e o estradiol abaixo de 100. Né? Ou seja, foi um aumento enorme da prolactina pelo excesso de estradiol que ela estava utilizando. E ela não chegou a desenvolver prolactinoma. Mas, na dúvida, a gente vai ter que fazer essa vigilância. Certo? Um quinto ponto, né? Então, eu falei aí dos riscos principais que a gente tem que ter em mente. Certo? O quinto ponto seria o segmento. Como é que eu faço o segmento? Né? Muita gente pergunta, que exames eu peço? De quanto tempo? Né? Então tem os exames basais. Tá? Exames basais que a gente vai pedir
Antes de começar tudo, uma testosterona, porque a gente vai ver depois a queda dessa testosterona com a terapia, a reposição hormonal cruzada. O estradiol, certo? A gente precisa do basal. A prolactina basal, né? Falei agora há pouco. A gente geralmente pede um perfil metabólico, então glicemia, a gente pede o perfil lipídico, né? Claro, vê também transaminases, vê função renal, aquela avaliação básica, tá? E aí, começou a reposição, a gente avalia no primeiro ano, 3 em 3 meses. Se nos primeiros 6 meses estiver tudo bem, a gente pode até já começar a espaçar com 6 meses. E a partir do segundo ano, 1 a 2 vezes ao ano. Claro que a depender do nosso critério clínico, da nossa avaliação a cada consulta, a gente pode diminuindo isso. Então, está tendo algum problema, algum efeito adverso está aparecendo, se está com algum questionamento, você pode diminuir isso. Mas, geralmente, é mais frequente no primeiro ano e isso passa mais a partir do segundo. E aí você vai repetindo esses exames a cada visita, certo? Testosterona, estradiol, tá? Prolactina é só 1 vez ao ano, não precisa toda visita. Tá? O perfil metabólico e a glicemia também a critério. Não precisa você dar 3 em 3 meses, se ela voltar 3 em 3 meses você fazendo perfil lipídico. Se ela estiver fazendo oral, você pode até no início ali acompanhar o triglicerídeo, óbvio, que ele pode aumentar. Mas depois você vê que não aumentou, né? Você pode espaçar mais isso. Então, é critério clínico, é individualizar cada um e aí você ir pedindo os exames de acordo com a necessidade, tá? Desses exames, a testosterona, as diretrizes elas falam para reduzir, né? E deixar no normal para o gênero feminino. Isso é um problema, porque o que é o normal para o gênero feminino? Na verdade, a gente não sabe. A gente sabe que a testosterona é baixa no gênero feminino. Mas aqueles valores de referência, a gente sabe que é extremamente problemático. A gente não consegue correlacionar aqueles valores com alguma clínica na mulher. A gente sabe nem se é aquilo mesmo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também para não querer, a gente não deixar passar uma neurose para paciente. De, essa testosterona está em 80, está em 90, eu tenho que deixar ela em 30. Não é assim. Vou fazer a avaliação clínica. Essa mulher está bem, está feliz, está satisfeita. E a testosterona está de 80, 90, vou me estressar e aumentar a dose da reposição estrogênica? Não precisa, tá? E acalmá-la, porque muitas vezes ela acha que tem que ter, minha testosterona está em 90, o que é que a gente vai fazer? Peraí, você está satisfeita, está feliz, está bem, está conseguindo os efeitos, não vai fazer nada. Certo? Então a gente tem aí que ter esse cuidado. Já o estradiol é que a gente tem que ficar mais atento a ele. Certo? Por quê? As diretrizes elas recomendam que não passe o nível de estradiol dosado de 100, de 200. Alguns autores falam 100, mas inclusive a diretriz da Endocrine Society ela diz, não, até 200 ok. Porque acima de 200 aí sim estão aumentando a chance daquela mulher fazer alguma trombose, um fenômeno tromboembólico. Então tem que deixar abaixo de 200 para segurar isso. Além disso, a estratégia de vigiar o estradiol serve também para flagrar usos, né, alheios à prescrição, que muitas vezes elas não contam. E é preciso também criar aí um laço de não julgamento. Toda vez que ela disser que está usando, você julgar não, entender o lado, explicar, orientar, porque isso é questão de orientação, de realmente entender a situação, entender que não adianta usar mais hormônio, que isso só vai aumentar o risco de efeito adverso. E aí, sempre conversar, estradiol muito alto, deve estar usando alguma coisa, como o exemplo da paciente que eu dei, que estava com 900 de estradiol, porque estava usando semanalmente o estradiol injetável, certo? Então, é uma forma da gente vigiar isso também, sempre, você não está usando nada, buscar e tentar fazer a orientação. Essa minha paciente, por exemplo, ela nunca mais, né, pelo menos pelos níveis de estradiol que eu tenho visto, não suspeitei mais ela estar fazendo autoadministração. Certo? Então, a vigilância do estradiol é importante.